Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu caro irmão, minha cara irmã. Aqui quem vos fala é o Padre Daniel. Hoje é dia 1º de março, segunda-feira. A Igreja nos apresenta o Evangelho de São Lucas, no capítulo 6, versículos de 36 a 38. Um pequeno trecho que mostra a grandeza do amor de Deus e da exigência cristã, que nos leva a amar com misericórdia, que nos leva a olhar o outro com amor, vendo no outro um irmão e não um adversário, um inimigo. E no mais íntimo, vendo no outro um outro Cristo, porque Jesus se identifica com os irmãos e irmãs, independente de quem sejam, suas escolhas, origens ou classe social. Sempre o outro é meu irmão. Então é preciso que nós sejamos misericordiosos, porque todos erramos, a começar por nós. E se queremos ser aceitos por Deus e pelo próximo, devemos aceitar o próximo, acolher, usar de misericórdia. E aí, naquele tempo, disse o evangelista Lucas que Jesus se dirigiu aos seus discípulos, dizendo: Sejam misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. O que é a misericórdia? Como agir com misericórdia? A partir de palavras simples. A bondade. A bondade significa ajudar, socorrer, ser alegre, ser próximo das pessoas. Depois, a gratuidade. O que significa gratuidade? Não fazer nada esperando algo em troca, não ficar com segundas intenções, fazer as coisas, fazer o bem na comunidade, na vida da igreja, na vida da família, socorrer alguém que está na sua casa, da sua família, um idoso, um doente, sem esperar nada em troca. Gratuidade é ser do jeito de Deus, que nos deu tudo, que nos deu a sua vida e espera que sejamos capazes de nos doar pelo próximo, pela sua igreja. Depois Jesus disse: Não julgueis e não sereis julgados. Nós não somos juízes, nós não podemos julgar, nós não fizemos a lei de Deus, nós não criamos nada. Julgar é nos colocar acima de Deus. Julgar é ter a pretensão de conhecer todos os fatos. Nós não conhecemos a história de uma pessoa. Quando você vê um erro de alguém, não se esqueça que aquela pessoa tem uma história, história de traumas, histórias de violência, história de sofrimento, histórias de violência. Então nós não podemos julgar uma pessoa por um fato. Só Deus pode julgar, porque somente Ele conhece o coração e as intenções das pessoas. Depois Jesus dizia: Não condeneis e não sereis condenados. Se não podemos julgar, também não podemos condenar. Dizer que o outro errou, que o outro é um pecador, que o outro não presta. Essa não é atitude cristã. Essa não é uma atitude que revela a bondade do nosso coração, mas revela o nosso desejo de superioridade, revela o nosso desejo de grandeza, não é? Como diz um ditado popular, quando Pedro fala de Paulo, eu conheço muito mais de Pedro do que de Paulo. Depois Jesus diz: Perdoais e serei perdoados. A atitude é uma ressonância, é um eco da vida. Se eu perdoo, alcançarei o perdão de Deus. Mas se não perdoo, e ainda digo com voz irritante, somente Deus pode perdoar, eu não perdoo ninguém. Não é assim. Não é somente Deus que pode perdoar, nós também podemos perdoar. Jesus está pedindo: perdoai e serei perdoados. Com uma boa medida, calcada e sacudida, transbordante, será colocada em vosso meio, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós sereis medidos. Então, a medida que Deus irá utilizar para
nos julgar será a medida que usamos para julgar o próximo. Se somos bondosos, misericordiosos, acolhedores, Deus irá nos tratar assim. Mas se julgamos, condenamos, apontamos as feridas dos outros, Deus também irá agir assim com a gente. Me lembro de um livro do Papa Francisco, em que havia um padre que perdoava a todos, que abençoava a todos. E certa vez ele olhou para o crucifixo com os olhos cheios de lágrimas e disse: Senhor, me perdoa porque eu faço tudo isso, mas foi teu mau exemplo que me fez assim. Então é preciso que nós sejamos assim, acolhedores, bondosos, misericordiosos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.